Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos para mais uma resolução agora, resolução do Enem 2021, primeira aplicação, Caderno de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Resolveremos as questões e comentaremos em cada uma delas a teoria envolvida para sua resolução. Questão 96 do caderno amarelo. Carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Meus amores, o primeiro parágrafo te conscientiza do aspecto energia elétrica utilizada para fins de locomoção. O segundo parágrafo é onde ele traz todas as informações. Eu grifaria quase que o parágrafo todo. A distância percorrida de 110 km, o desempenho de 5 km por kWh, lembrando, kWh não é potência, kilowatt é potência. Ao se multiplicar pela hora, potência vezes tempo vira energia. Então ele está te dando quilômetro gasto com uma determinada energia. Grife também 220 volts e 20 amperes. Pergunta do exercício para nós é: quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada neste percurso? Então venha comigo, por favor. A primeira informação que ele nos deu foi a informação do quanto ele anda e qual é a energia que ele gasta por quilômetro. Vamos tomar nota das informações, pois este exercício nos mostra que o olhar para as unidades se faz extremamente importante. Venha comigo, por favor. Em primeiro momento, ele disse que são 110 km percorridos, com uma eficiência de 5 km por kWh. E no contexto elétrico, ele vai carregar usando 220 volts, 20 amperes de corrente. Pensando neste primeiro momento, quanto de energia ele gastará, eu posso perfeitamente usar esta notação e escrever o seguinte: olha, meu querido, são 5 quilômetros que eu consigo percorrer utilizando 1 kWh de energia. Mas eu preciso percorrer 110 quilômetros. Quanto de energia gastarei para isso? Uma simples regrinha de 3. Energia será igual 110 vezes 1 dividido por 5. O 5 que estava multiplicando o E, já passei dividindo aqui. Vamos ganhar um tempinho extra, certo? Este quilômetro vai cancelar com este quilômetro. A unidade que nós obteremos aqui é a unidade kWh. Fazendo essa conta bem brevemente, 110 dividido por 5 nos dá 22 kWh. Entendi, professor. Essa é a energia, isso. Essa será a energia consumida ao longo dos 110 quilômetros. No entanto, essa energia precisa vir desses conceitos elétricos. Pois bem, faremos o seguinte. Lembrando um pouquinho sobre a teoria, potência é a relação entre a energia e o intervalo de tempo. Falemos um pouquinho sobre esses conceitos. Vem comigo, por favor. Energia é dado em joules, tempo é dado em segundos e potência é dado em watts. Isso no sistema internacional. No entanto, podemos pensar da seguinte forma: a quantidade de energia consumida ou transformada é o produto da potência vezes o intervalo de tempo.
Professor, mas tem um detalhe, né? Ele está usando a energia em quilowatts-hora. Sim, é que ele está pensando numa potência dada em kilowatts e em um intervalo de tempo dado em horas. Ah, professor, compreendo. Mas espera aí um pouquinho. Vamos trabalhar ainda com as informações. Usando a DDP e a corrente, podemos perfeitamente usar a equação da potência U vezes I. Professor, essa equação é aquela... Isso, é aquela que o tio falou que você não pode ir para o vestibular sem ela, certo? Ela está no sistema internacional desde que eu use a DDP em volts e a minha corrente em amperes. Ah, compreendo, professor. E aí, manda aí. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Isso aqui dá 44. Acrescento os dois zeros ao final do cálculo, eu tenho 4.400 watts de potência. No entanto, transformarei para kilowatts, para usar a energia em quilowatts-hora que eu conseguir. 1, 2, 3, isso aqui é 4,4 vezes 10 ao cubo watts, ou simplesmente 4,4 kilowatts. Substituindo, então, ficamos que o intervalo de tempo gasto para carregar a bateria será igual à energia necessária, são 22 kWh, por uma potência de 4,4 kW. Meus amores, preste atenção. A potência foi dada em kilowatts. A energia está em quilowatts-hora. Cancelando quilowatts com quilowatts, a unidade restante será hora. 2,2 dividido por 4,4. Se eu pegar esse 10 a menos 1 do 4,4 e passar para o numerador, vira 10. 22 dividido por 44 vai dar meio. E meio vezes 10 vai dar 5. Intervalo de tempo de 5 horas para recarregar a bateria. Ok? Eis aí a primeira questão. Próxima questão, questão 99, uma questão sobre ondas. Próxima questão, questão 99, uma questão sobre ondas, onde nos dizia: o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal VEC em função do tempo. De acordo com o eletrograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Meus amores, vamos com o tio, por favor, e preste atenção. Olhando para o eletrocardiograma, eu percebo que, na verdade, eu tenho uma repetição de uma imagem. Essa repetição de imagem é uma perturbação, é uma onda que se propaga ao longo do tempo. Cada quadradinho nessa escala, segundo ele, equivale a 0,2. No eixo Y é a tal da intensidade e no eixo X o intervalo de tempo, de um ponto ao outro, que caracterize uma repetição, eu tenho uma onda. Eu poderia, por exemplo, usar deste ponto a este ponto para caracterizar aqui uma onda. Uma onda nós chamamos de lambda, mas não se apegue a isso não, porque ele quer número de batimentos. Ele não perguntou nada a respeito de velocidade de onda ou coisa nesse sentido. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: se isto é uma onda, o intervalo de tempo para isso acontecer é o que nós chamamos de período. Período é o intervalo de tempo para a formação de uma onda, para a formação de uma repetição, para a formação de uma oscilação. Conto aqui, tenho 5 quadradinhos, logo reconheço que o meu período será de 5 vezes a escala, que é 0,2. 1 segundo de período. No entanto, vamos utilizar um pouquinho da ideia da frequência. Professor, a equação da frequência nos diz que frequência é o número de batimentos por intervalo de tempo, certo? Exato, número de batimentos por intervalo de tempo. Isso é a equação original, onde o intervalo de tempo é dado em segundos
E a frequência é dada em hertz. Ah, entendi, professor. E esse N? Esse N é o número de ondas, é o número de repetições, o número de oscilações. Tanto que aprendemos a fazer uma jogadinha e reescrever isso aqui assim, ó. Frequência é número de oscilações por intervalo de tempo, e se nós usarmos uma oscilação, teremos o período. Compreendo, professor. Posso usar essa segunda parte da igualdade? Só não pode como deve. Venha comigo, por favor. Número de batimentos eu estou querendo saber. O intervalo de tempo, ele quer saber os batimentos em 1 minuto. Em 1 minuto são 60 segundos, igual a 1 dividido por 1, que foi o período que nós descobrimos aqui. Eita, professor, mas aí ficou muito fácil, né? Só passar... Pois é, o número de batimentos será igual a 60. Pronto. Esse é o número de batimentos do nosso paciente. Eis a resposta. Vamos para a próxima. Questão de número 105. Um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas, de cores diferentes, uma de cada vez. Grife, por favor, uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas de fios, uma bateria, 2 interruptores, como ilustrado junto com o seu símbolo de 3 pontos. Quando esse interruptor fecha AB, ele abre BC, e vice-versa. Então é um interruptor de gangorra. Ora eu ligo AB, ora eu ligo BC. Se eu ligar um lado, eu desligo o outro, obrigatoriamente. Ele então nos diz: o garoto fez 5 circuitos, usando os 2 interruptores, mas apenas um circuito satisfaz a sua necessidade. Que circuito que é esse? Vem comigo e vamos analisar as montagens que ele fez. Na alternativa A, ele propõe uma ligação permanente do C do primeiro interruptor com o A do segundo interruptor. Pois bem, liguemos este interruptor 2 a BC. Eita, professor, mas se ligar em BC, pois é, eu estou garantindo que o azul está desligado. Então eu ficaria, em ligando A com B, eu alimento a lâmpada verde. Ok. Em ligando com BC, eu alimento a lâmpada vermelha. Ok. Mas se eu virar esse interruptor para A e B, perceba que automaticamente, ligando a B, essas 2 lâmpadas estarão ligadas em paralelo de forma constante. Se eu tentar alimentar o circuito, eu estarei alimentando as 2. Não há como ligar apenas uma. A alternativa A está descartada por este motivo. Vamos agora à alternativa B. Nessa ligação B, ele propõe uma ligação direta entre C e C. Coloquemos este interruptor 2 em um primeiro momento ligado entre A e C. Se eu colocá-lo entre A e C, significa que a lâmpada azul pode ser ligada. Se eu ligar o interruptor BC, eu estou ligando a lâmpada azul. Se eu ligar o interruptor em A e B, eu apago o azul, mas ligo o verde. Ah, professor, até aqui tudo em ordem, né? Exato. Só que se eu ligar o interruptor entre B e C e o interruptor entre B e A, eu não consigo alimentar a lâmpada vermelha, pois aqui haverá uma ponte. Ah, entendi. Não dá para ligar a vermelha não, professor? Não, não dá não. No B não dá para ligar a lâmpada vermelha. Também descartamos. Então vamos à alternativa C, onde ele propõe uma ligação direta de B com B. Professor, mas uma ligação direta de B com B já liga a lâmpada azul, certo? Certo. Independente de onde eu colocar o interruptor, a azul sempre permanecerá ligada. Ah, professor, mas aí não vale, porque se você ligar a B, vai ligar a verde e a azul. Exato. Se eu ligar a AB e a AB, acenderá a verde, a vermelha e a azul. Ixi, professor, então isso aí está totalmente descartado. Exato, totalmente descartado. Mas olha para a alternativa D. A alternativa D ele propôs uma ligação entre C e B, do primeiro com o segundo interruptor. Ah, entendi, professor. E daí? Bom, e daí que agora vem comigo. Se você mantiver o interruptor AB ligado, vamos fazer a ligação entre A e B do primeiro. Eu acenderia a lâmpada verde. Se eu ligar entre B e C,
Como AB já estava ligado, eu estou alimentando agora a lâmpada vermelha, certo? E se eu descer esse interruptor para BC, eu ligo agora a lâmpada azul. Eu consigo ligar uma de cada vez. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Então vamos à questão 115. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. Meus amores, já vamos parar um pouquinho por aí e vamos prestar atenção em alguns detalhes. Eu gostaria que vocês grifassem que o verde deve-se à clorofila. Depois eu gostaria que você grifasse também caroteno, coloração amarelo alaranjado. E por último, grife antocianina, tons avermelhados. Pronto, legal? Vamos continuar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação nas regiões azul e vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Meus amores, se elas absorvem o azul e o vermelho e o vermelho fica contido, não dá para refletir. Ela vai refletir então as demais cores, certo? Estamos falando de absorção e reflexão de luz. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Grifa isso. Antocianinas do azul até o verde. Neste caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparecem conforme as cores complementares, ou seja, o vermelho e o alaranjado. Grifa aí que vai aparecer vermelho e alaranjado para a gente. Vamos tentar entender um pouquinho disso, porque a pergunta dele vai ser sobre os carotenos. Olha lá, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Para um pouquinho e vem comigo, por favor. Olhando o gráfico de absorção por comprimento de onda. Veja, a clorofila tem um pico aqui por volta de 450, alguma coisa nesse sentido, e um outro pico entre 600 e 700. Se eu olhar para o gráfico de comprimento de onda e cores aqui do lado, para o espectro de cores, eu percebo que 450, ou qualquer coisa nessa faixa, está na região do azul. E próximo aos 650, eu estou aqui na faixa do vermelho, né? Ah, professor, então eu entendi. Eu posso dizer que a clorofila, ela absorve o azul e o vermelho. Isso, ó. Azul e vermelho. Esses são os dois comprimentos de onda que ela absorve. Ela absorve o azul e o vermelho. E ela emite o verde. Ela reflete o verde. Ah, compreendi, professor. Já a antocianina, ela absorve nessa grande faixa do espectro, de 400 até 600, né? De 400, professor, até 600, ela absorve todo esse monte? Pois é, mas o pico, né? O pico de absorção, ó, está acontecendo próximo aqui aos seus 550. Próximo aos seus 550, está aqui, ó, verde, né? Ah, entendi, professor. Então, entre azul e verde, por aqui assim, exatamente, ela absorve entre o azul e o verde. Então, preste atenção, ela absorve entre o azul e o verde. No entanto, ela nos emite o laranja e o vermelho. Ah, entendi, professor. Essa aqui é a refletida? Isso, exatamente.
é aquela que eu efetivamente enxergarei. Ah, entendi. Então quer dizer que se eu olhar aqui no espectro, a antocianina, ela absorve no azul e no verde, logo ela emite no laranja e no vermelho. Exatamente. Mas a pergunta dele é sobre o caroteno. Volta no texto onde eu pedi para você grifar. Então, voltando lá no texto, ele diz: nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui, o tom de verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como caroteno, de coloração amarelo alaranjado. Para um pouquinho. O caroteno, professor, é amarelo alaranjado? Exatamente. Esse é o caroteno, é o que eu vejo. Ah, entendi. Eu estou vendo amarelo alaranjado. Exato. Perceba que lá no final do texto ele diz: a luz refletida pelas folhas contém antocianinas, aparece conforme as cores complementares, ou seja, o vermelho e o alaranjado. Ah, entendi, professor. É complementar? Aonde está esse complementar aqui na antocianina? Está aqui, ó. Absorve azul e verde e emite laranja e vermelho. Ó, absorve azul e verde, emite vermelho e laranja. Aquelas que são as suas complementares. Entendi. Então é por isso que o senhor está dizendo que o caroteno, exato, ó, ele vai, né, absorver o azul e o violeta de forma majoritária. Assinalamos aí a alternativa A como resposta desse exercício. Questão agora de número 116. Ela nos diz o seguinte. Texto 1. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água quando no normal estado. Gente, tem um detalhe importantíssimo aí que resolve nossa questão. Por favor, não vamos ficar perdendo tempo. Estamos numa prova onde você perceberá que algumas questões lhe dão tempo para resolver outras. O que eu quero dizer é que há questões mais curtas e há questões mais longas, onde na média você consegue resolver, evidentemente, tudo aquilo que é preciso. Grifando menos denso que a água, vá-se ao texto 2. Distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades. Meus amores, densidade da água é 1. O único planeta aqui na tabela cuja densidade na segunda coluna é menor do que 1 é Saturno, cuja densidade é 0,7. Pronto. Pronto, é mais do que suficiente para a pergunta. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, o planeta, o cordel, faz referência. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Horas, o único planeta cuja densidade é menor do que a da água é Saturno. Portanto, a alternativa D de dado é o nosso gabarito. Questão 117, uma questão de elétrica, agora ele diz assim, ó. Cientistas da universidade na Austrália demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias. Por favor, grife que a resistividade é a mesma. Então ele nos diz uma aproximação confirmada pelo estudo. Ele nos dá uma tabela com 4 fios e pergunta as resistências elétricas desses fios em ordem crescente são. Por favor, acompanha comigo. Essa é a tabela que nos foi dada. São 4 fios com 4 áreas e 4 comprimentos, cujos resistores ele chama de R1, R2, R3 e R4.
Meus amores, estamos falando aqui de uma situação ao qual ele diz que a lei de Ohm sobre resistência é aplicável. Professor, e de que lei ele está falando? Ele está falando das dimensões do resistor, né? Ele só pode estar falando da equação de R igual a ρ L sobre A. Compreendo, professor. Essa equaçãozinha é aquela que estuda o resistor em função de suas dimensões, né? Exatamente. Pensando no resistor, nós teríamos algo parecido com isso. Aqui está o nosso resistor. Entendi, professor. Esse resistor é ligado por esses dois extremos, certo? Este é o comprimento L do resistor. Lembrando sempre, por favor, não se esqueça disso. Esse L é a distância entre os pontos de contato com o circuito. São os pontos de contato pelo qual a corrente elétrica passará. E A é a área transversal deste resistor. Entendi, professor. E este ρ? Este ρ é a tal da resistividade elétrica que ele diz ser a mesma para todos os resistores. Compreendo, professor. E as unidades? Pois bem, no sistema internacional, nós teríamos o resistor medido em ohms, o comprimento L medido em metros e a área medida em metros quadrados. Como eu bem já lhe contei, para a determinação de unidades de uma constante, caso você não se lembre, isole-a na equação. Isolando o ρ, do outro lado da igualdade, nós já temos o ômega. Esse metro quadrado que está dividindo o ρ passará multiplicando, metro quadrado. E o metro que estava multiplicando o ρ passará dividindo. Compreendi, professor. Então ficou Ohm metro quadrado por metro? Então eu posso cancelar um metro quadrado com um metro, certo? Isso. E chegar à unidade de grandeza Ohm vezes metro. Professor, mas ele não deu as unidades no exercício, mas ele pede para você considerar que são as mesmas. O que vale aqui é saber a ordem de grandeza. Veja, vem comigo. Se nós aplicarmos em R1, R1 ficará a resistividade vezes o comprimento, que é 312, dividido por 9. Já para o resistor R2, ficaremos Ohm vezes o comprimento, que é 47, dividido por 4. O mesmo posso fazer para o R3. R3 é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. 54 dividido por 2. E por último, a resistência de R4 é igual a resistividade vezes o comprimento pela área. 106 dividido por 1. Meus amores, para um pouquinho e presta atenção no tio. Você não precisa ficar se matando fazendo conta, né? Olha aqui para mim. 106 por 1 vai dar 106. 106 ohms. 54 dividido por 2 vai dar 27. 27 ohms. 47 dividido por 4, veja, se fosse 44 por 4 daria 11. Isso deve dar alguma coisa mais do que 11. 11 e qualquer coisa ohms. Professor, não preciso fazer essa conta, não precisa não. E aqui, 312 por 10 daria 31,2. Mas como ele dividiu por 9, isso deve dar um pouco maior. Alguma coisa próxima a 34. Entendi, professor. 34 é alguma coisa. Exato. Veja, você não precisava fazer as continhas. Você já tinha aqui a ordem crescente que ele pede no exercício. Ordem crescente, portanto, do menor para o maior, nós vamos ter o R2, cujo valor deu 11 alguma coisa, seguido de R3, cujo valor deu 27 alguma coisa, seguido de R1, cujo valor deu 34 e alguma coisa, e por último o R4, que deu 106. Pronto! Eis aqui a resposta para o nosso exercício 117. Você encontrará essa resposta lá na alternativa C como gabarito para o exercício.
Questão 121, uma questão de magnetismo, força magnética. Vem comigo. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligados por uma haste rígida, isolante na forma de um halter. Grifa que essas cargas são iguais, por favor. O sistema se movimenta sob a ação da força numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme, da esquerda para a direita, e a imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Ó, dá uma olhadinha para onde está apontando a gravidade. Para dentro da folha. Professor, então na verdade, se eu estivesse vendo de lado, o que eu veria? Nós veríamos alguma coisa assim, ó. Aqui está o lado do halter positivo, aqui está o lado do halter negativo. Esse sinalzinho, esse xizinho, está indicando que o vetor está entrando, né? Ah, professor, estou me lembrando, esse vetor aqui está entrando, né? Exato. Se ele está entrando, quando eu olhar de lado, é como se a gravidade estivesse apontando para baixo, né? Ah, entendi, professor, a aceleração da gravidade está para baixo, né? Exato. Mesmo que ele deixasse esse objeto a partir do repouso, ele cairia, ele iria acelerar no sentido da gravidade. Portanto, esse halter como um todo irá adquirir uma velocidade voltada para baixo. Eita, professor, mas o que isso tem a ver com o meu exercício? É que então essas duas cargas terão velocidades dentro de um campo magnético. Isso é passível de surgir uma força magnética. Vem comigo, por favor. Nessa figura que ele nos deu, então, a velocidade também estaria entrando. Nós também representaríamos a velocidade com um xizinho, entrando no plano do papel. Ah, compreendo, professor. Mas e essa força magnética aí que vai surgir? Pois é, a força magnética, vamos só relembrar rapidinho aqui com o tio, ó. Força magnética é dado pela expressão QVB. Ah, entendi, professor. QVB? É, QVB. Professor, quando eu aprendi isso aí, tinha mais alguma coisa aí dentro dessa equação, né? Sim, tinha lá mais algumas coisinhas, né? Porém, eu prefiro que você guarde desta forma, onde o campo está dado em Tesla, a velocidade está dada em metros por segundo, a carga submetida a este campo é dada em coulombs, e a força que esta carga sofrerá é dada em newtons. Lembrando que esta carga é a nossa carga, é o nosso corpo de prova. Ah, entendi, professor. É ele que está ali, né, para verificar a existência do campo magnético. Ele é o que sofrerá a força magnética, exatamente. Professor, e você disse que não queria guardar o complemento por quê? Eu já te expliquei que para essa força ser máxima, a carga tem que entrar perpendicular ao campo. E é exatamente o que acontece aqui. Veja, o campo está na horizontal, então é como se eu desenhasse o campo magnético aqui na horizontal, percebe? Enquanto que a velocidade está apontando para baixo. Ah, professor, o campo está na horizontal e a velocidade na vertical. Pois é, forma 90 graus. Logo, esta força aqui será uma força máxima, correto? Professor, mas quem determinará a direção e o sentido? Veja bem, esta equação só nos dá o módulo. A direção e o sentido é dado pela regra da mão esquerda. Professor, o meu examinador já sabe o que significa isso? Ah, ele já sabe, fique tranquilo. Agora pense aqui comigo, por favor. Olha para o tio. Eu preciso descobrir para onde essa força está atuando. Regra da mão esquerda. Dedos todos a 90 graus entre si. Polegar, força. Indicador, campo magnético. Dedo médio, velocidade da partícula. Força, campo, velocidade. Farei bom vestibular. Então acompanhe com o tio, por favor. Essa regra há uma observação importante. Essa regra é muito importante, porém, só vale para as cargas positivas. Professor, mas e se a carga for negativa? Faz a mão esquerda como se fosse uma carga positiva.
e depois inverte o sentido da força. Ah, entendi, professor. Então eu vou escrever aqui que essa regra vale apenas para a carga positiva. Exato. Esta carga positiva está descendo. O campo está para a direita. Regra da mão esquerda. Campo para a direita, velocidade para baixo, a força está apontando, né? Meu polegar está apontando para o lado de baixo da folha. Ah, professor, entendi. O seu dedo indicador indo da esquerda para a direita na folha. O teu dedo médio como se estivesse entrando na folha. O polegar está apontando para baixo, né? Se ele está apontando para baixo, então é como se a força magnética estivesse apontando para baixo. Está aqui. Ah, compreendi, professor. E para a carga negativa? Era para dar a mesma coisa se fosse positiva, certo? Como é negativa, inverte o sentido. Ela continua no plano da folha, na mesma direção, só que com o sentido contrário. Ah, professor, então a força está para cima? Exatamente, está aqui, ó. Pronto. Lembrando que, na verdade, esta vista é uma vista superior. Então, o que nós veríamos de verdade seria este halter girando e caindo ao mesmo tempo, certo? Ah, compreendo. Esse halter aqui, né, professor? Ele está girando por conta dessas forças, né? Isso, ele está girando por conta dessas forças e caindo ao mesmo tempo. Vai descrever um movimento helicoidal. Muito que bem. Buscando resposta para isso, nós temos lá a alternativa A como gabarito para esse exercício, ok? Vamos então à questão 126. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, de sua área A, da diferença de temperatura e da espessura do material, sendo dada pela relação. Meus amores, quem me perdoe, mas a relação que ele deu é a equação, é a lei de Fourier. Essa lei diz qual é o fluxo de calor por uma determinada área da parede que divide dois sistemas com temperaturas distintas. Lembrando sempre que o calor vai da maior para a menor temperatura. Então, que me perdoe, né? É a lei de Fourier, a equação que nos foi dada. Ele ainda nos presenteia já com a equação transformada para quando a parede é dupla. Veja, em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por essa outra equação, em que D1 e D2 são as espessuras dos materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Estamos falando de condutividade térmica. Quem tem a maior condutividade conduz o calor com mais facilidade. Ele então continua. Os materiais mais comuns no mercado para a panela são o alumínio, o ferro, o aço, combinado com o cobre. Ele deu a constante K para cada um deles. Tome nota aí, né? Grife essas informações. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia espessura de cobre e meia espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área do fundo. Por favor, grife que todas têm a mesma espessura total e todas têm a mesma área total. Ele então nos diz assim: qual é a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica? Peraí, volta no texto lá rapidinho. Ele diz que a mais econômica é aquela que conduz mais calor. É a procura do maior fluxo de calor que nós estamos andando, ok? É a procura do maior fluxo de calor que nós estamos. Acompanhe comigo, por favor. Imagine que esta seja a parede da panela, cuja espessura é L e a área é A. Fora, nós temos uma temperatura que eu vou chamar de T maior.
e dentro um T menor. Dentro da panela, menor temperatura, fora da panela, maior temperatura. O fluxo de calor se dará da maior para a menor temperatura. Ah, compreendo, professor. Esta é a quantidade de calor que passa, exato, mas ela passa em função do tempo, né? A lei de Fourier nos diz assim, ó, fluxo de calor é igual à variação de calor que passa por esta área em um determinado intervalo de tempo. Fluxo de qualquer coisa, né? Fluxo de pessoas na rua, número de pessoas que passam por tempo, fluxo de carros, carros por tempo, fluxo de pessoas em uma catraca de um estádio, número de pessoas que passam por tempo, fluxo sanguíneo, quanto passa de sangue por tempo. É sempre uma quantidade por um determinado tempo, assim como a corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas, cargas por tempo. Percebe? Fourier escreve que este fluxo depende do material, que será representado pela constante K, depende da área de exposição. Quanto maior a área de exposição, maior é a quantidade de calor que por ali passa. Depende da diferença de potencial ΔT. Professor, o senhor não leu errado, não? Diferença de potencial ΔT? Não. É que quando nós falamos em alguém que gera o fluxo, em alguém que causa o fluxo, este alguém tem um potencial. E o fluxo só é gerado porque eu tenho potenciais diferentes. Na elétrica, o potencial é potencial elétrico, onde a corrente vai do maior para o menor potencial. O fluxo de elétrons sai do menor potencial e vai à procura do maior potencial, do potencial positivo. Já dentro da térmica, o calor ele flui da onde a vibração é maior, da onde a temperatura é maior, para onde a vibração é menor, para onde a temperatura é menor. Então depende do ΔT. Porém, é inversamente proporcional à espessura. Claro, quanto mais espesso for a parede, mais difícil esse calor, por condução, conseguirá atingir a parte interior. Por mais que ele tente passar, haverá cada vez mais dificuldade, pois há mais espessura, há mais molequinhas ali no meio atrapalhando esse fluxo, pois elas vão roubando parte deste calor, certo? Então acompanhemos. Esta é a equação quando você tem apenas um material. Já quando você tem dois materiais, ele propõe uma outra equação. Fluxo de calor é variação de calor por intervalo de tempo, porém ele é dado pela expressão área ΔT dividido por L de 1 sobre a constante K1 mais L de 2 sobre a constante K2. Ah, compreendo, professor. Essas constantes são diferentes porque os materiais são diferentes, certo? Exatamente. Então, façamos o seguinte. Então, tomemos nota do valor das constantes. K do alumínio é 20, K do ferro é 8, K do aço é 5 e do aço com o cobre, 40, certo? O primeiro cálculo que nós faremos é da primeira panela pedida por ele. Ele pede para comparar a panela de ferro com uma de alumínio e com uma de meio cobre e meio aço. Vamos que vamos? Vem com o tio. Realizando os cálculos, para o ferro o fluxo fica 8A ΔT por L e para o alumínio 20A ΔT por L. Veja que nós temos informações aqui que são constantes. Isso nos permitirá gerar uma comparação. Façamos agora o cálculo para aquela panela que usa dois materiais em sua composição. Ah, professor, é aquela que usa isso, aço mais cobre. Professor, aí parede, né, dupla, tem que usar outra equação, né? Exato. Usamos a outra equação. Fluxo é igual a área vezes o ΔT dividido por... Agora acompanhe comigo, por favor. No lugar do L1, eu colocarei metade da espessura vezes a constante do material. Material aço.
Ah, entendi, professor. Mais a outra metade, L sobre 2, mais de cobre, cuja constante é 40. Ah, compreendo, professor. Só brincar um pouquinho com a álgebra, né? Isso, ó. Vem com o tio aqui. No denominador, virou uma soma de frações. Ah, entendi. É só fazer MMC, né, professor? Isso. O tio é vagabundo, o tio não gosta de fazer conta. Eu faço assim, ó. 2 vezes 5 é 10. Vezes, né? 2 vezes 40 é 80. Ah, você manteve os dois, professor? Pois é. Agora eu sigo a matemática. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 vezes 80 dividido por 10 sobre 80. 80 vezes L é 80L. Mais 10 vezes 80 dividido por 80 dá 10. Vezes L é 10L. Ah, professor, compreendi. E agora? Agora a gente dá aquele duplo twist carpado, né? Esse é uma divisão de frações. Nós mantemos a de cima e multiplicamos pelo inverso da de baixo. Ficará 10 vezes 80 vezes a delta t dividido por 90 vezes L. Ah, compreendo, professor. E aí façamos assim, ó. Cancela-se o 10 com o 0, sobra 80 dividido por 9. Professor, quanto que é 80 por 9? Veja bem, se fosse 80 dividido por 8, daria exatamente 10, certo? Mas nós estamos dividindo por um pouquinho menos. Então isso deve dar um pouquinho mais. Não me prejudica essa aproximação. Eu sei que é algo maior do que 8. Ah, entendi, professor. Você está querendo me dizer? Exatamente. O fluxo dessa panela de parede dupla será alguma coisa aproximadamente a 8,9 a delta T dividido por L. Ah, compreendi, professor. E agora a gente pode comparar? Exato. Compare estes três valores, por favor. Lembremos-nos que a área, a variação da temperatura e as espessuras se mantiveram constantes. Nós grifamos no texto. Logo, conseguimos chegar à conclusão que o fluxo da panela de ferro será o menor de todos. O fluxo da panela combinada terá um valor intermediário. E o fluxo da panela de alumínio será o de maior fluxo. Logo, a de alumínio economiza mais, a da panela de parede mista tem um consumo intermediário e a panela de ferro é aquela que maior consumirá um fluxo de calor. Logo, chegamos à alternativa B de bola. A alumínio é a mais econômica, a de parede mista é intermediária e o ferro, a de parede que mais gastará gás. Encaminhando-se agora para o final, chegamos à questão 128, uma questão de cinemática clássica lançamento oblíquo. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang Bang. Você vê na figura dois canhões A e B posicionados um de frente ao outro. Ele nos diz, no jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, o módulo de V0, e para o ângulo de disparo que ele chama de θ. Em um determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar e ele sabe que a bala disparada anteriormente, em um ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, o módulo da gravidade é igual a 10, considere o seno de 53 0,8 e o cosseno de 53 como sendo 0,6. Despreze as forças dissipativas, certo? Professor, então isso está te habilitando a utilização de todas as equações da cinemática que tu aprendeu. Pode usar a equação do espaço por tempo para o movimento uniforme e para o move, velocidade por tempo para o move e, se preciso for, ainda tem a equação de Torricelli, ok? Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, o de 53,
qual deveria ser aproximadamente o menor módulo do vetor V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão atingir o canhão A. Uma vez disparado, o projétil passará tangenciando o ponto P e atingirá o canhão A. Professor, então ele está garantindo? Tá, ele está te garantindo isso. Então o que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: a gravidade atua na vertical para baixo. Eu tenho um hábito com os meus alunos de considerar a velocidade inicial, o movimento inicial, como sendo positivo. Assim a gente nunca erra nossos cálculos. Logo, eu posso dizer o seguinte: esta velocidade V0 apresentará duas componentes. Uma componente, a V0 sobre o eixo Y, e uma componente, uma V0 sobre o eixo X. Ah, professor, são as componentes do V0, exatamente. E eu considerarei positivo estes sentidos. O sentido voltado para cima é positivo, portanto, e o sentido voltado para a esquerda é positivo, portanto. Assim não dá para errar, professor? Não, assim não dá para errar, não. Agora vem comigo. No eixo X, o movimento ocorre sob uma velocidade constante, pois não há aceleração. Logo, é um movimento uniforme. Eu posso dizer que sobre o eixo X teremos apenas um movimento uniforme, velocidade constante. Logo, a única equação que nos é dada é a equação do espaço por tempo. S é igual a S0, V0t. Onde esse V0, na verdade, é um V constante. É o V0x. Ah, compreendo, professor. Então vai ficar como, hein? Passo o S0 para o primeiro termo, escreveremos ΔS sobre o eixo x, igual ao V0x. Professor, quem é o V0x? Olha aqui para a decomposição, ó. Vai naquela brincadeirinha do tio. É o V0 com o ângulo. O V0x é o V0 com o ângulo. Ah, professor, é o V0 cosseno do ângulo, né? Isso, exatamente. Se você está com dúvida, se você está com dificuldade, lembre-se, V0x está na horizontal, V0y está na vertical, correto? Ah, entendi, professor. E aí? E aí que tu sabe que a soma desses dois corresponde ao nosso V0. Ah, compreendo. E o ângulo aqui, né, professor, de elevação na horizontal, isso. Esse ângulo é o ângulo θ. Ah, na verdade é. Esse joguinho que o tio faz, V0x é o V0 com o ângulo, logo é V0 cosseno, é só para tu não esquecer na hora da prova. Mas lembre-se que sai de um triângulo retângulo. Veja, V0x é o cateto adjacente. V0 é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então o cosseno é V0x sobre V0. Mas eu posso reescrever desta forma. Ah, entendi, professor. E ainda multiplica o tempo, né? Exato. Meus amores, por favor, substitua os termos. ΔS em x, ele andará 120 metros. A velocidade V0 a gente não conhece. O cosseno, sim, nos foi dado. Esse cosseno vale 0,6. Ah, entendi, professor. 0,6 V0 vezes t. Isso. Vê se tu concorda comigo aqui, ó. Então eu posso dizer que o V0t, professor, será 120 dividido por 0,6? Claro que pode. Logo, o V0t será igual. Multiplique em cima e embaixo por 10. Você terá 1020 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. E 2 vezes 100 é 200. Ah, professor, esse produto aqui é 200? É. Entendi, professor, mas você vai fazer o que com isso daí? Então, por enquanto nada. Deixa guardadinho aí e chama de equação 1. O importante é que você já interpretou
tudo aquilo que você podia sobre o eixo X. Parta para o eixo Y. Na vertical, há a aceleração da gravidade. Logo, nós temos um move. Ah, professor, então quer dizer que na vertical, isso, sobre o eixo Y, você trabalhará as equações do movimento uniformemente variado. Ah, compreendo, professor. E qual é que tu vai usar? Veja, eu sei a altura que ele tem que subir. Altura, vou relacionar espaço. Vou usar a equação temporal do espaço. Ah, professor, a famosa equação, isso, aquela lá, né? A equação do sorvetão. S é igual a S0 vezes 0t mais at quadrado sobre 2. No entanto, nós faremos algumas alterações nessa equação, quer ver? Vem com o tio. Passou o S0 para o primeiro termo, vai virar ΔS. Mas nós estamos falando do eixo Y, então é o ΔSY. Ah, compreendo, professor. Este V0 é o V0Y. Ah, tá voltado para cima, fica positivo, né, professor? Exato. Vezes t. E agora a aceleração, que é a da gravidade, como aponta no sentido contrário, ficará negativa. Menos gt quadrado sobre 2. Ah, professor, agora eu quero ver aí como é que faz. É só substituir os valores, meus queridos. Ó, a altura que ele subirá será de 35 metros. O V0y, você lembrou, né? V0y é a componente do V0 sem o ângulo. É V0 seno do ângulo. Vezes t. Menos a aceleração da gravidade, que ele pede para considerarmos 10, t ao quadrado sobre 2. Trabalhando um pouquinho com a álgebra, 35, meus amores, V0 nós não sabemos. O seno é 0,8, foi dado. Então, 0,8 de V0t menos 5t quadrado. Este V0t nós já descobrimos, vale 200. Substituindo, 35 é igual a 0,8 vezes 200 menos 5t quadrado. Ah, professor, se pegar um 10 daqui e multiplicar pelo 0,8, vira 8, né? Isso, exatamente. 2 vezes 8 é 16, então isso aqui vai dar 160. Exato. Vamos fazer o seguinte, o menos 5t quadrado passa para o primeiro termo, 5t quadrado, 8 vezes 20 é 160. E esse 35 que aqui está somando com o 5t quadrado, passará subtraindo, menos 35. E aí, professor? Terminando, t quadrado então será igual 160 menos 35 é 125. E o 5 que estava multiplicando passa dividindo. Portanto, chegamos à conclusão que o tempo t será igual a 5 segundos. Ah, professor, acabamos, graças a Deus, né? Só buscar o gabarito, vamos felizes para casa. Não. Espera aí. Você tem que achar o V0. A pedida dele era o V0. Ah, compreendo, professor. Substitua na equação e terás que V0 é 200 dividido por 5. Ah, mas 200 dividido por 5, professor? Exatamente. Costuma dar 40 metros por segundo. Todo mundo no sistema internacional até aqui? Evidente que nossa resposta assim será. Assinalamos a alternativa C para essa questão. Questão Q104. Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e a outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Perceba dois parâmetros, por favor. Primeiro, da aceleração. Quem acelera varia a velocidade. Varia para mais ou para menos. Ganha ou perde velocidade em função do tempo. No primeiro caso, a gasolina, ele vai de 0 a 100 km por hora em 13,4 segundos. Já no motor a álcool, vai de 0 a 100. Os mesmos 0 a 100, mas em apenas 12,9. Há uma pequena diferença de tempo. O automóvel a álcool é ligeiramente mais rápido do que o automóvel a gasolina.
E outro conceito importante é o conceito de potência. Potência, energia por tempo. Perceba que a variação energética é a mesma, mas os intervalos de tempo são diferentes. Os dois ganham a mesma quantia de energia cinética, porém em tempos diferentes. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Poxa, acabamos de discutir. Eu vou item por item discutindo o que há de certo e o que há de errado. Primeiro item A do exercício. Como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, esta é a que desenvolve a maior potência. Ora, espera aí um pouquinho, vem aqui com o tio. Ele está dizendo para nós que esse automóvel parte do repouso e atinge uma certa velocidade. Para isso, esse automóvel leva um determinado intervalo de tempo, ΔT. Professor, quem acelera, acelera sempre na direção da maior velocidade. Pois é, se eu tivesse que desenhar o vetor aceleração, eu desenharia apontando para o sentido da maior velocidade. Essa aceleração pode ser calculada pela expressão variação da velocidade em função do intervalo de tempo. Ah, professor, a equação da aceleração. Isso! Uma das mais simplinhas, né? Primeiro ano, início de tudo, é talvez a segunda equação que você aprenda. Variação de velocidade em metros por segundo. Intervalo de tempo dado em segundos. Para que a aceleração seja dada em metros por segundo a cada segundo. Ou metros por segundo ao quadrado. Conferindo comigo a tabela, a variação da velocidade de ambos os carros é a mesma. No entanto, o carro a gasolina leva mais tempo. E quanto maior for o tempo, menor será a sua aceleração. Logo, podemos concluir que a aceleração do carro movido a gasolina é menor do que o carro movido a álcool. Ah, compreendo, professor. Então o item A já está fora, né? Exatamente. Depois ele afirma, como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência. Veja bem, quando nós falamos de potência, vamos relembrar um pouquinho. Potência é uma transferência de energia, uma transformação de energia que ocorre em função do tempo. Ah, professor, entendi. Não basta transformar a energia, tem que ser em função... Isso, tem que ser em função do tempo. Energia dada em joules, intervalo de tempo em segundos, a unidade de potência, watts. Ok? Mas vamos lembrar um pouquinho um detalhe importante dentro da mecânica, uma equação que você não poderia ter ido para o Enem sem lembrar. Não vá para os próximos vestibulares sem esta equação. É a equação do TEC, Teorema da Energia Cinética. O trabalho da força resultante é o responsável pela variação da energia cinética. Meus amores, quando eu digo que potência é transferir energia por tempo, é transformar energia por tempo, trabalho assume exatamente esse conceito. Trabalho é transferir energia. Você pode trocar esta variação de energia por trabalho. E se o trabalho da força resultante é o responsável pela energia cinética, nós podemos escrever então que a potência será igual à variação da energia cinética dividido pelo intervalo de tempo. Veja, neste momento, o Enem tenta colocar uma pegadinha para você. A velocidade máxima da gasolina é maior, mas a velocidade atingida no teste foi igual, foi de 100 km por hora para os dois. Sendo assim, a energia cinética dos dois é a mesma. A energia cinética é constante. O que muda é o intervalo de tempo. O automóvel a gasolina gastou um intervalo de tempo maior. Logo, a sua potência será menor.
Então eu posso escrever, professor? Pode, ó. Você pode escrever que a potência do automóvel a gasolina é menor do que a potência do automóvel a álcool. Pronto. Professor, então a alternativa B o senhor assinala ou não assinala? Veja, eu não assinalo pela justificativa do que ele disse. Ele disse que a maior potência se dá porque atingiu a maior velocidade. Não, ele tem a velocidade máxima maior, mas não foi essa realizada no teste. Vamos para o C. Como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, por favor, taxa de variação é alguma coisa pelo tempo. Taxa de variação da energia cinética. Quanto que a energia cinética varia com o tempo? Dê uma olhada. Energia cinética por tempo. Energia cinética por tempo nada mais é do que a potência. Ah, professor, mas então se a gente for analisar aqui, o álcool é o indivíduo que gastou o menor tempo, certo? E isso, ó, o álcool foi o que gastou o menor tempo. Ah, então ele vai ter exatamente, ó, ele terá a maior potência. Ah, compreendo, professor. E é o que ele está dizendo lá, né? Ó, como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência. Alternativa C, feliz para casa, certo? Mas vamos continuar. Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade, isso é verdade, no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Não porque a potência depende do tempo. E, como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km, esta é a que desenvolve a maior potência. Vejamos, se ele gasta mais tempo para atingir os 100 km, é porque ele tem uma potência menor. Ah, entendi, professor. Não tem nada a ver com consumo, não. A energia gasta pelo carro a gasolina e pelo carro a álcool serão exatamente a mesma. A única diferença está no tempo, o que acarretará uma diferença em suas potências. Portanto, alternativa C, alternativa correta. Questão de número 111. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região dos mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Desta maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta 3 subsistemas que trocam energia neste fenômeno. Perceba aí, você tem o Sol, você tem a brisa marítima e você tem a ilha de calor. Ilha de calor representada aí pela cidade, certo? Continuando, ele nos diz que no processo de fortes chuvas, no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Grife, por favor, transferência de calor. Nós estamos na aula sobre transferências de calor, radiação, condução e convecção. Lembrando que a radiação não depende do meio para se propagar. Inclusive no vácuo ela acontecerá. Olha o Sol nos aquecendo. Energia radiante vem através do vácuo. Condução. Eu preciso de um sólido para transferir esta quantidade de energia térmica ou de um fluido que esteja em repouso. Já na convecção, eu não consigo no sólido porque eu preciso de um fluido em movimento transportando esta energia. Ok? Esses mecanismos são... Meus amores, esse exercício é prova de que você não precisa dos 3 minutos para realizar todas as questões. Existem questões mais rápidas. Essa é um exemplo. Você faz ela rapidinho para ganhar tempo nas mais longas. Veja, o Sol, ao aquecer a ilha de calor, ao aquecer a cidade, ele está aquecendo por irradiação.
está vindo pelo vácuo, professor. Só pode ser radiação. Já esta ilha de calor, ao se aquecer, aquece a camada de ar que está logo acima dela. Esta camada de ar, quando mais quente, fica menos densa, ela se expande. Densidade é massa por volume. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Ar quente é menos denso ele sobe. Já a troca de calor entre esse ar quente que se move para cima com a brisa marítima que se move da região de maior temperatura para de menor temperatura, essas trocas de calor só ocorrem por conta da movimentação dessas massas, de ar. E trocas de calor por movimentação de massas é convecção. Logo, assinalamos a alternativa A, irradiação e convecção. Questão 112. Outra questão que você não precisa fazer conta. Outra questão que você resolve rapidamente, ganhando tempo para as questões mais extensas. Me acompanhe. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, observação direta da realidade baseada no senso comum. Isso nos lembra a aula de Aristóteles a Galileu. Quem não assistiu ainda, vai na playlist lá sobre dinâmica clássica, primeira aula de Aristóteles a Galileu. Assista, por favor. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. O colega A diz que o corpo mais pesado cai mais rápido que um corpo menos pesado, quando largado de uma mesma altura. E eu provo, largando uma pedra e uma rolha, a pedra chega antes. Pronto, está provado. O colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter uma outra explicação. E teve. Quem deu explicação para isso foi um indivíduo chamado Galileu Galilei. Lá, Galileu Galilei, quando fez o seu experimento, provou que se ele polisse a bola ao qual escorregava pela rampa e limpasse essa rampa, ele conseguiria fazer a bola andar com mais facilidade. Ele propôs a retirada do atrito, coisa que Aristóteles achava ser intrínseca ao movimento. Galileu, nesse momento, justifica a ideia da existência do atrito. Nesse experimento, o indivíduo B tem toda a razão. Quando ele amassa a folha, continua sendo a mesma massa. A única diferença é que diminuiu a área de contato com o ar, diminuiu a resistência do ar, consequentemente diminuiu o atrito sobre esse corpo. Por isso que ele chegou mais rápido. A folha aberta tem mais área de contato, tem mais resistência, demora mais para chegar ao solo. Ele nos pergunta qual o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos nessa discussão. Veja, o que está afetando aqui a discussão, acabamos de falar, é a resistência do ar. Alternativa B de bola. Chegamos à última questão, questão 134. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Meus amores, quem nunca viu, né? Esses tubos são ocos, são tubos sonoros abertos, aberto nas duas extremidades, logo comporta-se como um tubo aberto. Se uma extremidade fosse fechada e a outra aberta, seria um tubo sonoro fechado, ok? Esses tubos, ao vibrarem com o movimento do vento, colidem com aquela peça central, gerando uma vibração interna. Essa vibração faz com que o ar de dentro vibre, e ao vibrar, ele sai do tubo por refração
e ao mesmo tempo ele sofre reflexão, dando interferência na entrada do tubo. Logo, dois fenômenos ocorrerão ali: refração e interferência de ondas, certo? Ele ainda nos diz: considerando F1 e V1, respectivamente a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, grifa ali, por favor, frequência fundamental, e F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são... Meus amores, por favor, preste atenção aqui no tio. Eu desenhei para você um tubo aberto dos dois lados. Esse tubo, ele está aberto dos dois lados. Esse tubo, por estar aberto, o ar que está em seu interior está sob um confinamento maior, sob uma pressão maior. Quando ele encontra uma superfície aberta, ele passa para essa superfície onde o ar está menos compactado, onde a pressão é menor. Consequentemente, uma das grandezas, pelo menos, mudou do ar de dentro para o ar de fora. Mudou uma das características físicas, eu tenho uma mudança de meio, logo eu tenho uma refração, certo? Mas uma vez que esse som foi posto para vibrar no interior do tubo, ele gerará uma onda. Essa onda, ela se inicia em ventre dos dois lados. Professor, por quê? Porque não dá para iniciar um nó em um tubo aberto. O nó só se inicia no tubo fechado. Entendi, professor, mas então, começando com ventre e terminando com ventre, isso, ó, a onda formada só pode assumir alguma coisa parecida com isso, certo? Ah, entendi, professor, mas ela está vibrando, né? Isso, por isso que o tio vai desenhar aqui o outro lado também. Ah, compreendi, professor. Na verdade, essa onda aqui, né, ó, é a que está vibrando, certo? Certo. E o tubo tem um comprimento L. Mas peraí um pouquinho, deixa eu relembrar uma coisa contigo. Se eu desenhar uma onda para você aqui, ó, professor, desenha aí, vamos ver. Pronto, tá aqui, ó. Eis uma onda, né? Na sua forma mais simples. Essa distância corresponde ao comprimento de uma onda. Ah, é, né, professor? Se o desenho é de uma onda, esse comprimento é o de uma onda. Isso. E nós o chamaremos de lambda, ok? Tá, mas e se, professor, eu pegasse só um pedacinho desse? Veja, você acabou de pegar metade do comprimento de onda. Metade do comprimento de onda, tu está usando então agora o lambda sobre 2. Ah, entendi, professor. Mas e se eu cortasse ao meio novamente? Meu querido, aí você tem a metade da metade, você tem um quarto. Então, este pedacinho, simplesmente, ele equivale a um quarto do comprimento de onda. Professor, por que você está falando sobre isso? Porque vem comigo aqui. Se este comprimento é L, perceba que aqui eu tenho dois pedacinhos deste aqui. Ah, é verdade, né, professor? Dois pedacinhos. Isso. Então eu posso escrever que o comprimento equivale a 2 quartos do comprimento de onda. Ah, entendi, professor. Mas aí tu pode simplificar, né? Esse 2 com esse 4, sobra um 2 aqui. Isso. E daí a gente escreve assim, ó. Passa esse 2 que está dividindo para cá, multiplicando, o comprimento de onda será igual a 2Ls. Ah, compreendo. Aí, se nós usarmos a equação fundamental da ondulatória, V lambda F, aquela equaçãozinha, né, que nasceu da velocidade a ΔS sobre ΔT, troquemos o comprimento de onda por 2Ls e mantemos a frequência. Ah, entendi, professor. E agora? Bom, agora a gente escreve que a frequência será igual. Vai lá com o tio. Do outro lado da igualdade já estava a velocidade permanece. E o 2L que está multiplicando passará dividindo. Pronto. Eita, professor, que tu chegou numa equação. Foi. Cheguei numa equação da frequência
da onda formada. Pois bem, professor, e daí? E daí eu quero te lembrar o seguinte: a velocidade v é quem oferecerá resistência à propagação dessa onda. Logo, quem determina essa velocidade é o meio. Ah, professor, quer dizer isso? Quer dizer que a velocidade é característica do meio. E, no caso, o meio de propagação do som é o ar. Ah, compreendo. Então, a velocidade será uma só. V1 e V2 serão iguais. Ah, entendi, professor. Mas e no que diz respeito agora aos comprimentos? Veja bem, vem comigo aqui. Ele disse que a barra menor tem o menor comprimento. O L é menor na barra 1. Se o R é menor na barra 1, com uma frequência inversamente proporcional, ela será maior, certo? Eita, professor, então o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte, veja bem. O L1 é menor do que o L2. Portanto, se o L1 é menor, a frequência 1 é maior. Frequência 1 maior do que a frequência 2. Pronto. Então sabemos que a frequência 1 é maior que a 2 e que as velocidades são iguais, pois só dependem do meio. Assinalamos ali a alternativa D de dado. Chegamos ao final, então, da resolução da prova do Enem de 2001, segundo dia, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Uma prova bastante abrangente, com conteúdos diversos, varrendo várias áreas da física, uma prova muito bem escrita, uma prova característica de Enem. Questões um pouco mais longas, um pouco mais trabalhosas, questões extremamente curtas, extremamente rápidas. Fiz questão de dividi-las para que você percebesse a diferença de tempo entre a resolução das duas, ok? Agradeço a sua companhia, agradeço a sua atenção, obrigado por estar acompanhando o canal, obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com mais amigos, vamos difundir esse conhecimento de física para quanto mais pudermos. Grande abraço, meus amores. Tchau, tchau.